Paz do Senhor, tios e tias da Milibra aqui. Hoje eu tô aqui para gravar uma palavra para vocês, direcionada ao crescimento espiritual meu e de vocês também. Que eu creio que essa palavra vai nos alimentar nessa noite ou nesse dia, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, tá? Nós estamos dentro desse propósito e eu creio assim que tudo o que a gente vem buscar essa semana é amadurecimento espiritual, crescimento espiritual. Eu creio assim que para a obra que o Senhor nos chamou, nós temos que estar preparados em todo o tempo, porque a batalha espiritual ela é constante nas nossas vidas, por mais que a gente não veja, mas a batalha espiritual ela existe e ela é mais real do que as coisas que a gente vê. Só que muitas vezes a gente não consegue discernir porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Então nós temos que estar com o nosso espírito mais forte para que a gente possa entender as coisas que são espirituais e as coisas que não são. Como a gente deve agir. E isso é algo que a gente tem que buscar, assim como a palavra de Daniel, quando a gente, semana passada, meditou em relação a Daniel, que ele escolheu não se misturar com as coisas do rei, escolheu ficar separado, e ele alcançou o entendimento, a sabedoria, dom de revelações de sonhos, e foi algo assim que ele teve que decidir fazer na vida dele. Ele decidiu simplesmente por obedecer ao Senhor e agradar ao Senhor. Isso é uma das coisas que nós temos que ter. É o medo, o temor, o medo de perder a presença do Senhor. Nós podemos perder tudo nessa vida, mas a presença de Deus nós não podemos perder. Então, a gente tem que cuidar disso. Cuidar da presença do Senhor. Porque é a presença do Senhor que nos basta, é a graça do Senhor que nos basta. E quando nós buscamos a presença de Deus, como a palavra mesmo fala que se a gente buscar primeiramente o reino dele, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando nós buscamos primeiramente a Deus, as outras coisas elas começam a se encaixar como um quebra-cabeça. A nossa família vai bem, o nosso casamento vai bem, os nossos filhos vão bem. Só que muitas vezes nós queremos fazer as coisas com a nossa própria vontade, com as nossas próprias forças, e aí a gente acaba se cansando. A gente acaba muitas vezes se desesperando, perdendo noite de sono. Qual o versículo que eu queria deixar para vocês hoje, para vocês meditarem? Está lá no livro de João, o capítulo é o 15 e o versículo é o 16, que fala assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. O que eu quero falar para vocês hoje? Dizer assim que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. Muitas vezes no ministério e na nossa caminhada a gente se acha incapaz de muitas coisas. Mas como foi o Senhor que nos escolheu, Ele vai nos capacitar conforme a gente precisa. Só que o que a gente não entende e a gente se desespera é que tudo é um processo na nossa vida. Assim como o nascimento de uma criança tem o processo que ela começa a aprender a ser, no caso, a receber o leite materno, porque outrora ela estava ali no ventre da sua mãe, tudo era mais fácil, tudo ali pelo cordão umbilical, ela não precisava sugar para que ela pudesse ser alimentada, mas aí veio o nascimento, ela tem que aprender a respirar direito, ela tem que aprender a receber o leite, a sugar, ela precisa aprender tantas coisas, Ela tem que chorar de início, e aí logo ela vai começar a comer outras coisas diferentes, e aí é um processo, aí de repente ela começa a virar na cama, e começa a engatinhar, e aí chega a época de andar, e há tempo para todas as coisas na nossa vida. E a nossa vida espiritual é assim, há tempo para todas as coisas. Quando Jesus escolheu a Pedro ele era um homem explosivo. E quantas coisas na caminhada de Pedro aconteceu? E se a gente talvez tivesse vivido com Pedro, a gente ia pensar, puxa, Pedro é complicado. Mas não é Pedro, nós também somos complicados. Quantas coisas que Pedro, ele falava, se precipitava em falar e depois ele acabava voltando atrás. Ele falava que jamais ele ia deixar acontecer alguma coisa com Jesus, que ele daria a vida dele por Jesus. Mas mesmo Pedro que fez isso, negou Jesus por 3 vezes. Só que a fase de Pedro, ele também não se sentia tão amado por Jesus, porque ele
achava que João era mais amado do que ele. Tanto que quando Jesus fala que tem um traidor por ali, Pedro, ele não quer perguntar para Jesus, ele pede para João perguntar para Jesus. Por quê? Porque ele não se achava íntimo de Jesus. Pedro foi aquele que não queria que Jesus lavasse os seus pés, mas quando ele entendeu que ele precisava ser lavado por Jesus para que ele pudesse ter parte com Jesus, ele então decidiu se lavar inteiro. Pedro é aquele também que quando Jesus foi ser crucificado, foi pego antes da crucificação pelos soldados, ele perde a cancha e corta a orelha do soldado. Nega Jesus por 3 vezes. E eu fico pensando, quando Jesus morre, antes dele saber que Jesus tinha ressuscitado, ele volta para o barco. Ele volta a fazer o que ele fazia antes. Quando Jesus chamou ele, Jesus falou para ele no início do seu chamado que ele não ia mais ser pescador de peixes, mas sim de homens. Ele ia pescar homens, almas. Mas quando Jesus ele morre, Pedro fica perdido totalmente, e a Bíblia fala que quando Jesus ele ressuscita e aparece com o seu corpo glorificado, ele vai até Pedro, Pedro tá lá, ele voltou a pescar de novo. Quantas vezes no nosso ministério a gente quer voltar atrás? Quantas vezes a gente não se acha digno de caminhar, de continuar, se acha incapaz? Sabe, eu quero dizer para você assim, ó, aonde você tá hoje, não é para você voltar atrás, é para você avançar. Todo dia nós temos que avançar. Porque o que acontece muitas vezes? A gente tá focando lá na frente da nossa caminhada, do nosso ministério, a gente já quer estar lá na frente. Só que Deus, ele nos coloca em processos. Nós temos que subir os degraus do nosso ministério. A gente tem que amadurecer espiritualmente, nós temos que aprender a lidar com situações. São coisas do dia a dia que nos ensinam a tomar decisões que lá na frente talvez sejam decisões mais difíceis. Mas é como se fosse um treinamento contínuo que nós passamos na nossa vida para que o Senhor nos prepare para obras maiores que Ele quer nos colocar. Só que essa escolha é nossa, se a gente realmente quer amadurecer espiritualmente ou não. Porque a palavra de Deus está aqui, sabe? Ela nos ensina que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Não existe pessoa que não tenha propósito na Terra. Todos nós somos criados com propósito, mas cada um tem um propósito diferente. Cada um recebe um talento diferente. Uns recebem um talento, outros 2, outros 5, igual aquela parábola dos talentos. Mas o fato é que não existia nenhum servo que não ganhou talento. Todos ganharam. Alguns desenvolveram mais porque trabalharam mais em cima. Outros ficaram só com aquele talento e acabaram enterrando. Mas o fato é que aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, o mesmo Pedro que ele olhou para Jesus e falou: Senhor, se for tu mesmo, então eu quero andar por cima das águas. Ele vai, sente medo e acaba caindo, quase se afoga, mas Jesus pega ele. Esse mesmo Pedro que ficou com medo, mas quando Jesus alcançou ele ali, ele se sentiu seguro. Esse mesmo Pedro, quando Jesus chama ele de volta para o ministério e faz com que ele entenda o chamado, e nesse momento ele tem que ser curado, porque quando a palavra de Deus fala que Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? O que estava acontecendo ali? Jesus estava curando ele emocionalmente. Às vezes na nossa vida, no nosso ministério, para que a gente possa avançar, a gente tem que ser curado emocionalmente. Tem coisas na nossa vida, tem traumas que a gente passa, que eles acabam afetando a nossa vida ministerial. Não só a nossa vida física, não só a nossa vida como esposa, como mãe, como pessoa normal, mas também na nossa vida ministerial. Muitas vezes acaba sendo afetada por coisas que a gente já passou, por traumas que a gente já passou. Mas o Senhor é aquele que nos conhece cada pedacinho da nossa vida, Ele esquadrinha o nosso coração e sabe toda a necessidade da nossa vida. O mesmo Jesus que quando Ele olhava um cego e perguntava: o que queres que eu te faça? Ele sabia que o cego queria ver novamente. Ele sabia que o surdo queria ouvir, que o aleijado queria andar. Ele sabia o que as pessoas queriam. Só que muitas pessoas, às vezes, elas querem da boca para fora, mas no seu coração não é isso que elas querem. Então o Senhor quer que a gente realmente abra o nosso coração e fale o que a gente realmente precisa. Por isso que se a gente pedir, a gente vai receber. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente pede mal. A Bíblia mesmo nos ensina que a gente não recebe porque às vezes a gente pede mal. Às vezes a gente pede para algo para nós. E o Evangelho não é isso.
O evangelho é uma doação, a gente se doa. Então, quando a gente for pedir, a gente tem que ver, tá, Senhor, mas por que eu quero? Tem que ter um propósito pelo qual eu quero isso. E eu quero dizer para você, voltando na palavra de Pedro, aquele mesmo Pedro que ficou totalmente perdido, ficou totalmente frustrado quando Jesus morreu. Mas quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele, Pedro entendeu o seu propósito, Pedro foi curado emocionalmente. E a palavra de Deus fala que lá no livro de Atos, se eu não me engano, é no capítulo... Até vou olhar aqui para falar certinho. No capítulo 2... Não, no capítulo 1. Vamos ver aqui para mim passar certinho para vocês. Sim, no capítulo 2 do livro de Atos. A Bíblia fala que Pedro lhe pregou para muitas pessoas. E o dia que Pedro pregou para essas pessoas, a Bíblia fala lá no versículo 41 que foi batizado 3.000 almas. 3.000 almas. Jesus, ele disse que aqueles que creem nele, obras maiores que ele fez, essas pessoas iam fazer. Essa é uma obra tremenda que aconteceu através da vida de Pedro. Porque quando Jesus pregava, a gente não viu 3.000 pessoas sendo salvas. Mas quando Pedro pregou, dirigido pelo Espírito Santo, 3.000 almas foram batizadas naquele dia. 3.000 almas se arrependeram, se quebrantaram, se renderam. Então, eu quero dizer para você, tio e tia da Menibrac, que nós fomos escolhidos para esse ministério. Que nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor. E a gente foi escolhido para levar a palavra para os pequenininhos. Só que não é só para os pequenininhos, é para todos. Só que nós temos essa missão de começar com todas as almas, ou seja, algumas pessoas, eu sou pastor de gente grande, eu sou pastor de gente jovem, mas eu vejo assim que nós sabemos que a palavra de Deus, ela precisa ser implantada indiferente da idade. E nós sabemos que quanto mais cedo a palavra for implantada numa criança, ela não vai se desviar, porque a palavra de Deus fala que se a gente ensinar no caminho, o pequenino, quando ele crescer, ele não vai se desviar. Então, a visão que nós desse ministério temos é que quanto mais as crianças forem implantadas com a palavra, mais elas ouvirem a palavra, mais elas entenderem o seu propósito agora, elas forem curadas já, forem libertas, mais elas vão frutificar para o reino de Deus. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e essa é uma missão da Menibrac, é levar o amor de Deus. Nós não estamos aqui para acusar as crianças que erraram, pessoas que erraram, nós estamos aqui para levar o amor de Deus para elas e que elas entendam que indiferente do que elas façam, indiferente do que eu faça, do que você faça, Deus continua nos amando. A única diferença que existe é que quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Porque é a palavra, Deuteronômio fala isso, no livro de Deuteronômio 28. Nós somos abençoados quando nós obedecemos a palavra. Mas quando nós não obedecemos, é como se a mão de Deus está aqui. Quando a gente obedece, a gente está aqui, ó, a gente está protegido, debaixo das asas do Senhor. Mas quando a gente desobedece, a gente se afasta da presença de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Nós saímos da presença de Deus. E quando nós saímos da presença de Deus, quando nós saímos da presença do Pai, quando nós saímos da presença do pastor, o lobo que está à solta, ele está a qualquer momento querendo pegar a sua presa. Então é isso que nós temos que entender. Não é Deus que sai de perto de nós. É nós que saímos da presença de Deus. Por isso, a importância das nossas decisões, todas as decisões que nós temos, elas vão dar a direção daquilo que nós vamos viver. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar muito bem, em que decisão nós vamos tomar. Porque tudo acaba tendo uma consequência, seja ela uma consequência boa ou seja ela uma consequência ruim. É a lei da colheita, a lei da semeadura. Nós plantamos e nós colhemos. Isso, tios e tias, não é para nós, isso é para todos. É para todos.
Nós podemos dizer que amamos a Deus, mas se nós não obedecemos, a palavra de Deus fala que isso é mentira, que nós não amamos a Deus. Nós só vamos amar a Deus quando nós realmente obedecemos, porque a palavra de Deus fala assim, quem me ama, obedece. Vive a palavra. Então, que eu e você possamos obedecer a palavra, viver esse imenso amor de Deus e nos sentir amados todos os dias pelo Senhor. Nós não somos perfeitos, por mais que a gente fale, mas a gente tem um fiel e justo advogado que é Jesus, que Ele peleja por nós, que Ele nos defende. E que a cada dia nós possamos estar passando por esse processo da santificação, que a todo dia ser moldados um pouquinho mais. Vamos pedir para Deus para que o Senhor nos dê cada vez mais sabedoria, para que a gente possa levar a palavra para essas crianças de uma maneira fácil, que elas entendam. E que essa palavra não venha atingir apenas as crianças, mas venha atingir os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, todas as idades. Porque a palavra de Deus ela é para todas. Ela é o alimento para a nossa alma. Porque a palavra de Deus fala que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu quero neste momento fazer uma oração com você. Essa semana nós estamos nesse propósito e eu creio que vai ser bênção. Vamos nos manter firme, sabe? Aqueles que não estão fazendo, não se sintam condenados. Nós vamos estar orando por vocês também, sabe? E eu creio que vai ser bênção. Eu creio que vai ser bênção. Feche os teus olhos agora, vamos fazer uma oração, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir pela vida, Senhor, de cada tio e tia da Minibrac, Senhor Deus, que tem se colocado na brecha, Senhor. Que tem se levantado, Senhor Deus, para fazer essa obra, para fazer esse ministério, Senhor. Pai, o Senhor conhece a dificuldade de cada um deles, assim como conhece a minha dificuldade, Pai. Nos fortalece, nos dá direção, Pai, e que possamos, a Deus, ser vaso nas Tuas mãos, Pai. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que está em nós que não provém do Senhor e que não tem lhe agradado. Mas nos molda, Senhor, segundo a sua imagem e semelhança, Pai. Que possamos, ó Deus, dar muitos frutos para o teu reino, para a tua glória. Que o seu nome venha a ser conhecido e glorificado através das nossas vidas. Coloque em nós, Senhor Deus, um coração, Pai. Um coração puro, Senhor Deus. Um coração, Senhor Deus, quebrantado. Um coração manso, Senhor. Um coração humilde, que possamos ser humildes de espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Deus, nós somos mais que vencedores. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até mais. Deus abençoe, tchau!